Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir na nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Na semana passada, no domingo passado, nós demos início a esta nova série. Tivemos uma aula introdutória. Naquela aula introdutória, demos informações a respeito da cidade, Colossos. Demos informações a respeito da igreja, que é a destinatária da carta. E falamos a respeito do propósito da carta, combater um falso ensino. É isso que Paulo está fazendo na carta aos Colossenses. E nos esforçamos para entender um pouco a natureza deste falso ensino. Então, depois da aula introdutória do último domingo, nós vamos agora entrar na análise do texto da Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos analisar o texto, ou começar a analisar o texto propriamente dito. Então, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 1, versos 1 a 12. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Eu lerei e você acompanhará aí silenciosamente, e eu espero que você acompanhe também com atenção, com fé, com alegria, porque o texto lido procede de Deus mesmo, é um texto inspirado por ele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e atendestes à graça de Deus na verdade. Segundo, fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte
que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças por esta manhã, pela bendita oportunidade que nos concedes de nos reunirmos em torno da tua palavra mais uma vez, a fim de examiná-la. Que tu nos concedas também a graça da correta compreensão da tua palavra, que tu nos convenças por teu Espírito de que a tua palavra é a verdade e que tu nos ajudes a viver de acordo com ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então analisar o texto propriamente dito e nós temos aqui a introdução, o início da epístola que Paulo endereçou aos Colossenses. Eu já tenho dito a vocês que este modo como Paulo inicia as suas cartas era o modo usual nos dias de Paulo de escrever uma carta. Era assim que toda pessoa começava a escrever uma carta. Você já tem percebido que é um modo bem diferente do nosso modo atual de escrever cartas, não é? Embora nós escrevamos cartas muito pouco hoje, depois do advento da internet, carta acabou sendo um meio menos usado por nós. Mas nós normalmente começamos a escrever uma carta identificando o local de onde estamos, não é? Ipatinga, data, depois nós identificamos o destinatário da carta, ao querido amigo fulano de tal, falamos o que temos que falar, não é? Normalmente uma saudação inicial, falamos o que temos que falar, e o remetente da carta só é identificado no final. Então, se alguém quer saber quem mandou aquela carta, tem que ir logo lá para o final para saber quem é o remetente. Mas nos dias de Paulo, não era assim que se estruturava uma carta. Nos dias de Paulo, a carta começava exatamente com a identificação do remetente. Então, Paulo começa a sua carta se identificando como o remetente da carta. Então, nós vamos começar analisando o modo como Paulo se identifica aqui e ver o que nós podemos aprender com este modo como Paulo se identifica. Porque, embora Paulo esteja aqui usando o jeito que todo mundo usava para escrever uma carta, Paulo faz isso de uma maneira estreitamente relacionada com o propósito desta carta, com o conteúdo desta carta. Então, por um lado, ele está aqui usando o jeito que todo mundo usava, mas por outro lado, ele não faz isso de maneira desconectada com o propósito da carta e com o conteúdo da carta. Já no início da carta, ao se identificar, Paulo já está conectado com esta carta em si. Vocês verão isso. Então, como é que Paulo se identifica aí? Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, tem aí uma companhia com Paulo como remetente da carta, não é? E o irmão Timóteo,
Então, Timóteo era um auxiliar de Paulo, todos conhecem, e ele entra aqui como remetente da carta também. Mas o que eu quero salientar aqui é que Paulo se identifica como apóstolo de Cristo. Esta é a identificação dele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu já disse em outras ocasiões, portanto eu presumo que vocês já saibam o significado do termo apóstolo. Vocês sabem que apóstolo significa enviado. E a expressão apóstolo de Cristo Jesus significa que Paulo é um enviado por Cristo Jesus. Mais do que isso, ele é alguém que foi enviado direta e pessoalmente por Cristo Jesus. A expressão apóstolo de Cristo na Bíblia é uma expressão designativa de um ofício especial, de um ministério especial, de um ministério peculiar. Isso precisa ser frisado. Entender o sentido disto, da expressão apóstolo de Cristo Jesus, é muito importante hoje, porque hoje há um certo abuso desse título, apóstolo. Há um certo abuso no uso desse termo. Muitos líderes contemporâneos têm tomado para si o título de apóstolo. E isso não é bom. Muitos líderes contemporâneos têm tomado para si o título de apóstolo de uma maneira indevida. Talvez você diga, mas reverendo, apóstolo é um enviado, portanto não há problema usar o título de apóstolo hoje. De certo modo, você poderia usar sim o termo apóstolo, uma vez que ele significa enviado. É possível usar como alguém enviado pela igreja. Uma coisa é o apóstolo da igreja, outra coisa é o apóstolo de Cristo. Todos nós fomos chamados e enviados por Cristo. Ok, sem problemas. Mas quando a Bíblia usa esse termo, como está usando aqui, o que Paulo quer deixar claro aqui é que ele foi enviado de maneira direta e pessoal por Jesus Cristo. É um envio peculiar que nem todos cristãos têm. É possível usar, e alguns usam de maneira legítima, o título de apóstolo hoje. Mas não é no mesmo sentido que Paulo usa aqui. Por exemplo, reverendo Júlio Andrade Ferreira, pastor presbiteriano já falecido. Júlio Andrade Ferreira foi um grande historiador de nossa igreja, e o reverendo Júlio Andrade Ferreira escreveu um livro cujo título é O Apóstolo de Caldas. Então, o reverendo Júlio usou o termo apóstolo para dar título à sua obra, e ele fez um uso legítimo do livro. De que trata a obra O Apóstolo de Caldas? O Apóstolo de Caldas é uma biografia do reverendo Miguel Gonçalves Torres. Quem foi Miguel Gonçalves Torres? Miguel Gonçalves Torres nasceu em 1849, morreu em 1892, e Miguel Torres
foi um dos primeiros pastores presbiterianos brasileiros. Ele foi um dos 4 primeiros alunos no seminário fundado por Ashbel Green Simonton. Então, foi um dos primeiros pastores presbiterianos brasileiros. E ele foi enviado depois para a região de Caldas, no sul de Minas. Caldas é próximo onde fica hoje Poços de Caldas. Então, lá no sul de Minas. E ele fez um trabalho extraordinário naquela região e plantou muitas igrejas ali no sul de Minas. Então, ao escrever sobre a vida dele, reverendo Júlio colocou o apóstolo de Caldas. Ou seja, aquele presbiteriano que foi enviado pelos concílios da igreja para desbravar o sul de Minas. Está correto usar apóstolo assim, mas não é nesse sentido. Apóstolo de Cristo Jesus é outra coisa. Então, estou me lembrando aqui, reverendo Boanerges Ribeiro escreveu também um outro livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, não é? Que é a história de um jovem indiano que se converteu ao cristianismo e sofreu muito por causa da sua fé. Então, o apóstolo dos pés sangrentos. Com tudo isso, o que eu estou querendo é mostrar para você que é possível usar o termo apóstolo de uma maneira legítima. Mas Paulo está aqui usando o termo apóstolo de Cristo Jesus de uma maneira que não podemos usar para os líderes modernos. Deixe-me mostrar isso a você. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versos 12 e 13 aí em Lucas, capítulo 6. Você vai ver que aí no capítulo 6 de Lucas, versos 12 e 13, Lucas está contando que Jesus pessoalmente chamou a si os seus discípulos, não está aí? Ele chamou a si os seus discípulos, certa ocasião, e ele pessoalmente escolheu 12 dentre esses discípulos, e ele deu o nome de apóstolos. Então, percebam aí que o termo discípulo nessa passagem é distinto de apóstolo. Nem todos os discípulos são apóstolos. Claro, os apóstolos são discípulos. Eles foram tirados dentre os discípulos de Cristo, dentre os seguidores de Cristo. Mas eles foram escolhidos pessoalmente por Cristo e receberam uma autoridade que os outros cristãos não têm. Eles foram escolhidos e enviados pessoalmente por Cristo. Então, irmãos, alguns dos discípulos de Jesus foram enviados pessoalmente por ele e por isso são chamados apóstolos. É comum a gente falar das credenciais dos apóstolos. E uma das credenciais dos apóstolos era exatamente esta, a credencial de ter sido escolhido, chamado, escolhido, enviado pessoalmente por Jesus. Um apóstolo tem que ser alguém que andou com Jesus pessoalmente, foi testemunha do seu ministério terreno, foi testemunha da sua ressurreição. Então, esta credencial, nenhum líder moderno pode apresentar. Porque apóstolo, no sentido em que Paulo está usando aqui,
significa ter sido chamado, ter sido enviado pessoalmente por Jesus. Você se lembra que Paulo se considerava um apóstolo nascido fora de tempo? Lembra? Ele se considerava um abortivo, um temporão. Por quê? Porque os inimigos de Paulo diziam: você não é apóstolo coisa nenhuma, você não andou com Jesus, você não foi escolhido e enviado pessoalmente por Jesus, então você não é apóstolo coisa nenhuma. Notem que Paulo poderia dizer: e quem falou que para ser apóstolo precisa ter sido escolhido por Jesus? Paulo não fala assim. Paulo aceita a necessidade de ter sido chamado pessoalmente por Jesus. E Paulo apresenta a sua credencial. Ele diz: não, eu fui chamado pessoalmente por Jesus. Eu tenho essa credencial. Então Paulo diz: ele apareceu a mim. Eu não recebi o evangelho de homem nenhum, nem dos outros apóstolos que foram apóstolos antes de mim. Paulo diz: eu recebi pessoalmente de Jesus. Ele apareceu a mim lá no caminho de Damasco. Então Paulo era um apóstolo de Cristo, sim, um apóstolo nascido fora do tempo. Pois não, Jurandir? Verdade, é verdade. Aquele grupo é um grupo cujo ministério é irrepetível, não é? É o grupo apostólico. Então, irmãos, eu estou dizendo tudo isso aqui para chamar a sua atenção para um modo como Paulo se identifica como remetente desta carta. Qual é a implicação disto? Qual é a implicação disso? Irmãos, a implicação disto é que Paulo e os demais apóstolos tinham a autoridade do próprio Cristo. Por ter sido enviado pelo próprio Cristo, ele tinha a autoridade do próprio Cristo. A igreja está sendo edificada, conforme diz Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso significa que eles são mestres, instruidores, doutrinadores autoritativos. Então, o ensino de um apóstolo de Cristo é o mesmo ensino, é o ensino com a mesma autoridade de Cristo. Você certamente se lembra que Cristo disse: quem recebe aquele que eu enviei, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, a implicação disto é que o que nós temos nesta carta é um ensino autoritativo. O que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar nesta carta é a palavra do próprio Cristo. Deve ser recebido, deve ser aceito, deve ser acolhido por nós, como se o próprio Cristo estivesse falando conosco. E está, porque nós cremos na inspiração da Escritura. Então, essa é uma implicação. Ao estudar essa carta, lembre-se sempre disso. Eu estou recebendo aqui instrução de um apóstolo
apóstolo de Cristo Jesus. Portanto, eu devo acolher, eu devo receber o ensino como vindo do próprio Senhor Jesus. Agora a pergunta é, por que será que Paulo escolheu esse modo de se identificar? Por que Paulo começa esta carta exatamente evocando a sua autoridade apostólica? Isso tem a ver com o contexto, isso tem a ver com a circunstância em que a carta foi escrita. Você se lembra da aula passada? No domingo passado eu disse que Paulo nunca tinha estado em Colossos quando escreveu essa carta. Paulo não foi o fundador da igreja. Eu disse a vocês que quem foi o fundador da igreja possivelmente tenha sido Epáfras. Então, Paulo não era o plantador da igreja, Paulo não tinha sido visto por eles face a face, Paulo nunca tinha estado lá, Paulo não era o pastor daquela igreja. Então, ao se dirigir à igreja como está fazendo, ao corrigir o erro na igreja, muito provavelmente alguém pode dizer, Paulo, não se intrometa aqui. Não venha meter a sua colher enferrujada onde você não foi chamado. Não é verdade? Como Paulo não tinha ligações com a igreja, alguém poderia dizer isso a Paulo. Alguém poderia responder a Paulo dessa maneira mal educada. Paulo, não se intrometa. Não meta a sua colher enferrujada onde você não foi chamado. Alguém poderia dizer isso a Paulo. Então, muito provavelmente, Paulo se identifica desta forma, já prevenindo-se contra esta reação. Paulo se identifica desta forma, evocando a sua autoridade de apóstolo de Cristo, para deixar claro que, como apóstolo de Cristo, ele tem autoridade sobre todas as igrejas. Mesmo igrejas que ele não tenha plantado, mesmo igrejas as quais ele não conhecesse pessoalmente. Não é verdade? Paulo, que já morreu há tantos anos, tem autoridade sobre a igreja presbiteriana em Iguaçu. Mais do que qualquer um de nós. Por quê? Porque ele é apóstolo de Cristo, não é? A igreja é uma igreja apostólica. A igreja é uma igreja que segue o ensino dos apóstolos. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É por isso que Paulo está se identificando aqui como apóstolo de Cristo, não é? Bom, tudo isso só para entender a expressão apóstolo de Cristo Jesus, entender as implicações dessa expressão e a razão pela qual Paulo usou essa expressão. É importante isso. Mas preste atenção. Olha ainda, estamos ainda na identificação do remetente. Preste atenção. Paulo se identifica aí. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Esse é um detalhe importante. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O que Paulo está esclarecendo aí com essa expressão? Por vontade de Deus. Irmãos, Paulo está esclarecendo aí que ele não era um apóstolo auto-instituído. Ele não se fez a si mesmo apóstolo. Ele não era apóstolo por vontade própria. Não foi ele que se fez apóstolo. Ele está dizendo aí que ele foi feito apóstolo por vontade de Deus. Isso é muito importante.
Sobretudo num tempo que qualquer um levanta aí e se autodesigna apóstolo. Não, eu sou o apóstolo fulano de tal, alto lá. Que isso? Aí Paulo está dizendo aqui, eu sou apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, ele não é um apóstolo que se fez a si mesmo. Ele não é um apóstolo por vontade própria. Ele é um apóstolo por vontade de Deus. Então, como eu disse no início, a gente nota aqui que Paulo está seguindo o padrão da sua época, não é? Com essa identificação do remetente, depois a identificação do destinatário, depois a saudação inicial. Era assim que todo mundo começava uma carta naquela época. Mas embora Paulo esteja usando o padrão da sua época, Paulo não faz isso de maneira desconectada com aquilo que estava acontecendo em Colossos. Ele se identifica como apóstolo de Cristo por vontade de Deus, por causa das coisas que estavam acontecendo em Colossos. Ele já está mandando um recado aqui. Está dizendo, olha, não venha me dizer que eu não tenho nada com isso, que eu estou me intrometendo aí na igreja indevidamente. Lembre-se que eu sou apóstolo de Cristo. Então eu tenho autoridade, embora eu nunca tenha ido aí, eu estou falando agora como apóstolo de Cristo. Então recebam o que eu vou dizer nessa carta, como se o próprio Cristo estivesse falando. Entendeu qual é o propósito? É isso que Paulo está fazendo aqui. Muito bem. Feita esse comentário sobre o modo como ele se identifica aqui, olhe agora como é que ele identifica agora os destinatários, não é? Ele vai saudar e identificar os destinatários. Verso 2. Quem são os destinatários? Você já sabe quem é o remetente. Quem são os destinatários? Os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, Paulo aí identifica os destinatários no verso 2. Eles são identificados como os santos e fiéis irmãos em Cristo. Você está sendo familiarizado nesses dias aqui na nossa igreja com a expressão em Cristo. É uma expressão que aparece nos escritos de Paulo mais de uma centena de vezes. Em Cristo. Em Cristo significa o quê? União mística com Cristo. Santos e irmãos por causa da união mística com Cristo, não é? Em Cristo é uma maneira de Paulo se referir à nossa união mística com Cristo. Então Paulo chama de irmãos, Paulo chama os remetentes de santos e Paulo chama os remetentes de fiéis. 3 designativos aí, não é? Irmãos, santos e fiéis. O que isso significa? Bom, isso significa que Paulo considerava os destinatários, não os remetentes, os destinatários como verdadeiros cristãos, não é verdade? Chama de irmãos, chama de santos. Santos, lembrem-se, santos é separado. É preciso explicar o termo também, porque a gente concebe no nosso imaginário santidade como sinônimo de perfeição, não é? Santo é alguém perfeito, é assim que a gente pensa, sobretudo por causa da teologia católica, não é? Para a qual santo é alguém que foi canonizado. Mas não é assim que a Bíblia usa esta palavra.
palavra santo aqui quer dizer separado. Aquele que Deus separou para si, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tirou do domínio de Satanás e transportou para o reino do Filho do seu amor. Embora não sejam perfeitos ainda, já são santos, isso é, no sentido de separado. Então, não pense santidade aqui como perfeição. Paulo está falando daqueles que o Deus separou. Então, ao chamá-los de irmãos, ao dizer que são santos, Paulo os considerava como verdadeiros cristãos, não é? Agora notem aí, Paulo não apenas chama de santos e de irmãos, mas Paulo diz que eles eram fiéis. Fiéis. O que isso significa? Isto significa que, embora aquela igreja estivesse sofrendo com heresia, embora aquela igreja estivesse sendo atacada pelo falso ensino, ela não tinha capitulado ainda ao falso ensino. Ela não tinha sido totalmente conquistada pelo falso ensino. Ela ainda é considerada por Paulo uma igreja fiel. Não é? Paulo chama de fiéis. Então isso é um indício interessante. A igreja estava sendo atacada, ela estava sendo, o falso ensino estava sendo disseminado lá, mas embora ela estivesse sofrendo a influência dos falsos mestres, não é? Daquela heresia a respeito da qual nós estudamos no domingo passado, ela ainda é considerada aqui uma igreja fiel. Talvez alguns poucos já tinham abraçado o ensino dos falsos mestres, mas nós podemos entender aqui que a grande maioria ainda estava firme no evangelho. Ainda Paulo chama de irmãos fiéis, irmãos fiéis. E Paulo, no final aí do verso 2, ele saúda esses destinatários com graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A graça e paz era um modo comum de saudação na cultura da época, pelo menos em duas culturas, não é? Graça era um modo grego de cumprimentar e de saudar as pessoas, e paz era um modo hebraico, shalom, não é? De cumprimentar as pessoas. Então Paulo aqui combina uma saudação grega com uma saudação hebraica. Certamente, embora essas saudações eram usadas normalmente, não era essencialmente cristã, mas Paulo certamente dá aqui uma conotação cristã, não é? Graça no sentido cristão e paz no sentido cristão, não é? Então, Paulo saúda assim a igreja. Ok? Opa! 2 versículos só até agora, mas vamos assim devagar, não é? Vamos com devagar. Então vimos aí, Paulo identifica o remetente, Paulo identifica o destinatário, e agora, irmãos, Paulo ora pela igreja dos Colossenses. Paulo começa a sua carta com uma oração. Irmãos, que lição para nós, não é? Paulo dava prioridade à oração, não é? Ele começa a carta com oração. Às vezes eu acho que nós somos tão negligentes, não é? A oração ocupa um espaço tão pequeno nas nossas vidas e ocupa não ocupa uma prioridade como deveria, não é? E mais do que Paulo, Jesus Cristo era um homem de oração, não é? Jesus Cristo orava. Então,
É muito bom a gente prestar atenção aqui que Paulo comece a sua carta com oração. Talvez se fosse eu, já ia direto ao assunto. E oração para quê, né? Vamos ao que interessa, né? Oração não interessa. Mas Paulo não. Paulo começa as suas cartas normalmente com oração, não é? Há um livro muito interessante, acho que do D.A. Carson. Ele escreveu um livro analisando as orações do apóstolo Paulo, se não me engano, ou dos apóstolos. Mas ele pega essas orações assim no início de carta e analisa para a nossa edificação. Vale a pena. Mas, fecha parêntese aí e prossigamos. Vamos ver aí a oração de Paulo. Veja bem que a oração de Paulo é dividida aí em duas grandes seções, não é? Versos 3 até o verso 8, Paulo fala de uma oração de gratidão. Paulo agradece. Então, a oração de Paulo é dividida assim. Primeira parte, agradecimento. E, a partir do verso 9 até o 12, Paulo continua orando, não é? Por esta razão, verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, ele ora agradecendo e ele ora pedindo. É curioso, ele divide, a gente pode dividir aí em duas sessões, uma sessão de gratidão e uma sessão de intercessão. Ele agradece e ele pede pelos colossenses, ele ora pela igreja, não é? Então vamos começar primeiro vendo a sessão de gratidão. Vamos olhar aí pelo que Paulo agradece a Deus nas suas orações pelos colossenses. Verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O que Paulo agradece? Paulo agradece aí, verso 4, ele agradece a fé. No verso 4, ele agradece pelo amor. E no verso 5, ele agradece pela esperança. Olha só, olha aí que Paulo agradece pela presença dessas três virtudes na vida daquela igreja. Muito curioso, né? Paulo valoriza coisas que a gente às vezes nem sempre valoriza, né? Ele olha assim e ele vê a igreja e ele agradece. Olha, eu dou graças a Deus porque eu estou vendo aqui essas três virtudes: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança, não é? Estas são aquelas três virtudes chamadas de teologais. São as três virtudes teologais. São as três virtudes que compõem a essência da vida cristã. Essas três coisas, essas três virtudes, estão na essência do verdadeiro cristianismo. Estão na essência da vida cristã. O que é a verdadeira vida cristã? A verdadeira vida cristã é feita de quê? Fé, amor, esperança. São os três ingredientes essenciais do verdadeiro cristianismo. Então, Paulo está aí agradecendo a Deus pela existência destas três virtudes na igreja dos Colossenses. Paulo agradece pela fé, pela esperança e pelo amor. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe ainda aqui. Damos sempre graças a Deus, verso 3, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós.
verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Preste bem atenção, isso é importante. Paulo salienta aí não apenas a fé, mas Paulo salienta o objeto da fé. Não é fé em qualquer coisa, não é fé em qualquer objeto, é fé em Cristo Jesus. Irmãos, isto é muito importante. Porque às vezes nós ouvimos hoje, né? Não, basta ter fé. O importante é ter fé. Fé é tudo. Já ouviram falar assim? Não, o importante é ter fé. Basta ter fé. Às vezes nós ouvimos que o importante é ter fé, que fé é tudo. Mas não é bem assim, não basta ter fé. É preciso saber fé em quê? Ou fé em quem? É preciso saber qual é o objeto da fé. Se não for uma fé depositada no objeto certo, que é Cristo Jesus, esta fé não leva a lugar nenhum. Não é verdade? Se você pode ter uma fé muito forte, mas se a sua fé forte for depositada num barco furado, você não vai chegar ao outro lado do oceano. Vai? Não vai. Agora você pode ter uma fé até fraca, mas se a sua fé fraca estiver depositada num barco forte, você vai chegar ao outro lado do oceano. Não é verdade? Então, não basta ter fé. É preciso saber qual é o objeto da fé. Se a sua fé não une você a Jesus Cristo, então é uma fé enganosa. Não vai ajudar você. Então, é preciso que a sua fé una você a Cristo Jesus. Então, é importante ver aí que Paulo agradece por uma fé depositada no objeto certo. Fé em Cristo Jesus, não é? Notem ainda no verso 4 aí, que Paulo fala do amor que tendes. Veja aí no verso 4. Amor que tendes para com todos os santos, não é? Já disse que santos aí não são pessoas perfeitas. Quem são os santos? Os crentes, os que estão unidos a Cristo, os que foram chamados por Deus para a salvação e estão sendo aperfeiçoados por Deus. Então, ao falar aí de amor a todos os santos, Paulo tem em mente os crentes, aqueles que Deus separou para si. Então, amor pelos santos é amor pelos irmãos. É importante ver isso aqui também. Porque preste atenção, Paulo está agradecendo pela fé em Cristo Jesus e pelo amor aos santos. E não apenas aos santos, a todos os santos. Não é um amor seletivo, né? Eu escolho dentre os irmãos quem eu vou. Não, esse aqui esse eu não amo, não. Esse aqui eu amo. Não é um amor seletivo. É amor a todos os santos. Muito importante isso. Agora preste atenção. O que nós aprendemos aqui? É que fé em Cristo Jesus e amor a todos os santos são dois lados de uma mesma moeda. Consequência natural de estar unido a Cristo é estar ligado aos santos pelo amor. Se você está unido a Cristo pela fé, inevitavelmente você está conectado aos santos pelo amor. Então, na união com Cristo,
Não tem esse negócio, eu no meu cantinho e tu no teu. Não. Não tem esse negócio de cada um no seu quadrado, cada um cuida de si, eu não quero saber de envolvimento com outros cristãos. Não. Fé em Cristo, consequentemente, implica amor aos santos. Então, Paulo agradece pela fé que havia entre os colossenses e pelo amor para com todos os irmãos. Então, ser cristão é estar vinculado, conectado a Cristo pela fé e é estar conectado aos outros crentes pelo amor. Então, tem uma dimensão vertical, né? E uma dimensão horizontal. A vida cristã é assim. Tem uma dimensão vertical e tem uma dimensão horizontal. Agora vejam aí, no verso 5, que Paulo agradece também pela esperança preservada nos céus. Então, notem, meus irmãos, que quando somos unidos a Cristo pela fé, nós também somos unidos uns aos outros pelo amor, e nós passamos a ter um destino, um itinerário certo, passamos a ter esperança. É importante dizer aqui que o termo esperança, o termo grego esperança, a palavra eupis, ela acaba perdendo um pouco do seu sentido na tradução para o português, porque quando nós falamos de esperança, nós falamos de probabilidade, não é? Quando fala, eu estou na esperança de fazer isso, eu falo, olha, eu estou possivelmente farei isso. Mas não é o sentido da palavra grega. A palavra grega não tem esse sentido de probabilidade. O sentido é de certeza. É certeza. A ideia é essa. Então, Paulo, quando fala de esperança aqui, ele fala de um destino certo. Não é? Por quê? Porque esse destino já foi conquistado. É a glória. Já foi conquistado pela nova humanidade da qual eu sou parte. Já foi conquistado por quem? Por Cristo. Quem é Cristo? Ele é o autor e o quê? Consumador já consumou. Ele é o consumador da fé, já está consumado, tudo acabado, pronto. Então, o destino de Cristo é o meu destino, porque eu estou unido a Ele. Eu estou indo para o lugar que Ele já está. E é só uma questão de tempo, não é uma probabilidade, é uma certeza. Essa é a esperança cristã, é certeza. Não tenho nenhuma dúvida de que a minha salvação não sofre nenhum risco de ser frustrada. Não é? A esperança não nos frustra, não nos decepciona, porque Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Já está consumado, já está acabado, já está completado. Corrida completa e a linha de chegada já foi alcançada. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. O termo esperança tem esta ideia de certeza. Nós passamos a ter um destino certo, por estarmos unidos a Cristo pela fé, unidos aos demais cristãos pelo amor. O nosso destino, a glória, é o nosso destino certo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Orando. Começa com oração. Na sua oração, o que Paulo está fazendo?
agradecendo. Ele começa a sua oração com gratidão. Pelo que Paulo está agradecendo? Pela fé em Cristo dos Colossenses, pelo amor deles por todos os santos e pela certeza deles de que o destino deles está assegurado em Cristo Jesus, pela esperança. Então essas são as 3 virtudes teologais. Ser cristão é ter fé em Cristo, é estar ligado pelo amor aos demais cristãos e saber para onde está indo. Isso é ser cristão, não é? Tem esperança. Isso muda o nosso jeito de viver nesse mundo, não é? Paulo chega a dizer, lembra que Paulo diz que nós não devemos chorar os nossos mortos como aqueles que não têm esperança? É isso que ele fala? Se você tem esperança, isso muda até o seu jeito de sepultar os seus entes queridos. A gente chora, mas não chora como quem não tem esperança. Percebe? Muda tudo. Se você tem esperança, muda tudo. Muda o jeito como você vive o seu casamento, muda o jeito como você negocia, muda o jeito como você encara a morte, muda tudo. Não é? Por isso Paulo agradece a Deus pela esperança dos colossenses. Irmãos, é muito interessante aqui que Paulo, ele não elogia os colossenses pela fé, pelo amor e pela esperança deles. Não é interessante? Eu estava lendo e pensei, qual é a nossa tendência? Se eu estivesse escrevendo uma carta para os colossenses, a minha tendência é elogiar os colossenses. Olha, parabéns pela fé de vocês, viu? Parabéns, olha, parabéns pelo amor de vocês, viu? Ó, parabéns pela esperança de... não é assim? A gente chega a falar, parabéns por você existir. Já viu isso? Como se a pessoa fosse autoexistente, né? Parabéns por você existir. Obrigado por você existir. Obrigado. Obrigado por você existir. A pessoa existe por si mesma, não é? Não, Paulo não elogia os colossenses. O que é que Paulo faz? Agradece a Deus. Ele sabe que aquelas coisas vêm de onde? De Deus. É por isso que essas virtudes são chamadas de virtudes teologais. Porque são nascidas em Deus, concedidas por Deus. São virtudes teologais, vêm de Deus. A gente não conquista isso pela gente mesmo. Fé é dom de Deus. Amor é dom de Deus. Esperança é dom de Deus. Por isso Paulo agradece a Deus em lugar de elogiar a igreja. Não é? Então ele agradece a Deus. Muito importante esse detalhe. Agora preste bem atenção. Como é que Deus concedeu estas virtudes à igreja? Como é que estas virtudes chegaram aos colossenses? Veja no final do verso 5 e no início do verso 6. Final do verso 5. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós. Como é que estas virtudes alcançaram a vida dos colossenses? Como é? Por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até eles. Não é isso que ele está dizendo aí? Da qual ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, início do verso 6, que chegou até vós. Então, Deus concedeu
estas virtudes aos colossenses por meio da audição do Evangelho. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Da qual antes ouvistes, pela palavra ouvistes. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então preste bem atenção. Como é que essas virtudes chegaram naquelas vidas? Como é que Deus concedeu a eles estas virtudes teologais? Fé, amor, esperança. Deus lhes concedeu por meio da audição da palavra da verdade do Evangelho. Preste bem atenção. Paulo se refere ao Evangelho aí como palavra da verdade do Evangelho. Paulo está, de maneira intencional, enfatizando a veracidade do Evangelho. É a palavra da verdade do Evangelho. E notem aí a expressão que chegou até vós, início do verso 6. Como é que o Evangelho chegou aos colossenses? Lembram? Como é? Por meio de Epáfras, não é? Por meio de Epáfras. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Vou parafrasear Paulo. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vocês só têm fé, a fé que têm em Cristo, vocês só têm o amor que têm pelos santos, vocês só têm a esperança que têm, porque um dia Epáfras levou a vocês o verdadeiro Evangelho. Porque um dia vocês ouviram de Epáfras a respeito do Evangelho. Então, estas virtudes pelas quais eu agradeço, Paulo está dizendo, foram concedidas a vocês por meio da audição do Evangelho por Epáfras. Através de Epáfras. Pela instrumentalidade de Epáfras. Foi Epáfras que levou o Evangelho até vocês. Agora veja o restante do verso 6. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha que agora Paulo está preocupado em mostrar que o evangelho que Epáfras levou a eles em Colossos não é diferente do evangelho que está sendo pregado em todo o mundo e produzindo fruto em todo o mundo como em Colossos. Paulo está querendo mostrar aqui que o evangelho que Epáfras levou é o mesmo que está sendo pregado em todo mundo. Irmãos, presta atenção. Semana passada eu disse a vocês o quê? Que a heresia de Colossos pretendia ser um conhecimento secreto, esotérico, que ninguém tem. Só alguns poucos têm. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que esse negócio de um conhecimento que ninguém tem é bobagem, não é de Deus, é coisa de homens. A verdade de Deus é a mesma, é aquela que todo mundo está sendo anunciada a todo mundo, que está disponível a todo mundo, porque Deus nos revelou em Cristo Jesus. Então, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nada desse negócio de conhecimento escondido que ninguém tem. Paulo diz, olha,
o evangelho que Epáfras levou a você é o mesmo evangelho que está sendo anunciado a todos e que Deus revelou a todos nós. Está aí. Está aí. Então, Paulo está dizendo aqui que esse negócio de uma gnose, lembra do gnosticismo? Esse negócio de uma gnose, de um conhecimento secreto, que apenas alguns iluminados têm acesso, bobagem. O conhecimento do verdadeiro evangelho é algo disponível a todos em todo o mundo. Então, veja bem, o que Paulo está querendo aqui? Paulo está querendo que os colossenses rejeitem qualquer ensino que seja diferente desse evangelho que Cristo trouxe, entregou aos apóstolos, e os apóstolos estão espalhando na face da terra. Não é isso que Cristo veio? Cristo veio, pegou um grupo dos 12, treinou esse grupo, falou, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho igual eu passei para vocês. Então, o evangelho que nós recebemos dos apóstolos é o mesmo que recebemos de Cristo e deveríamos estar satisfeitos com isso e parar de correr atrás de gnose escondida. Quem conhece a Cristo, conhece tudo, porque nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Entendeu? Paulo está aqui combatendo a heresia colossenses, que pretendia ser um tipo de conhecimento que apenas alguns poucos tinham acesso. Então Paulo mostra aí que o que eles receberam de Epáfras é o mesmo evangelho que todo mundo estava recebendo. E era verdadeiro por quê? Porque estava produzindo fruto em todo o mundo, como em Colossos. Que fruto estava produzindo lá? Que fruto? Fé, amor e esperança. Então, o verdadeiro evangelho produz essas coisas, não é? Quero ver se a coisa funciona mesmo, se produz o fruto do Espírito. Pois não, Jurandir? É verdade. Os colossenses estavam sendo ensinados pelos falsos mestres, conforme vimos na semana passada, que o conhecimento dado por Cristo aos apóstolos, ele era bom, verdadeiro, mas tinha coisas ainda que estavam ocultas e que só alguns poucos tinham acesso, não é? Então, Paulo está combatendo essa ideia e ele combate por meio da plena suficiência de Cristo. Ou seja, a revelação que nos veio em Cristo, ela é suficiente. Em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uhum.
É isso, é isso. É verdade, Jurandir. Obrigado. Então vejam bem, irmãos, nós estamos vendo aqui que Paulo agradece a Deus pelas 3 virtudes teologais que poderiam ser vistas na vida dos colossenses, e Paulo nos ensina que essas virtudes chegaram até lá, da parte de Deus, por meio da audição do evangelho que Epáfras levou, que é um evangelho que está sendo pregado em todo o mundo e se mostrando verdadeiro pela produção dos frutos. Fé, amor e esperança. É isso que o verdadeiro evangelho produz. Você quer ver nascer e brotar aqui nesse canteiro fé, amor e esperança? Então não precisa ficar inventando moda. Pregue o evangelho. Ensine o evangelho fielmente. Ensine o evangelho para o povo e você vai ver brotar fé, amor e esperança. Às vezes a gente fica inventando moda, não é? Mas só o evangelho verdadeiro é a semente que faz brotar esses frutos. Se você quiser colher na igreja o fruto da fé, amor e esperança, não plante outra semente. Plante a semente do evangelho. Porque só o evangelho produz essas coisas. Essas virtudes teologais são mencionadas vez após vez nas páginas do Novo Testamento, sobretudo, não é? Irmãos, eu tinha planejado chegar ao verso 12, tinha planejado, mas como diz a Escritura, coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós vimos a primeira parte da oração, Paulo agradecendo, e veríamos agora a segunda parte, Paulo pedindo, intercedendo. Vamos parar aqui e na semana que vem a gente retoma, e aí a gente retoma exatamente onde paramos, a partir do verso 9. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude a receber o ensino dessa carta, lembrando sempre que ela foi escrita por um apóstolo de Cristo. Portanto, devemos receber o ensino dessa carta como o ensino do próprio Cristo, com a autoridade de Cristo. E que aprendamos que os frutos desejáveis na vida cristã, fé, amor e esperança. Mas para colher esse fruto, temos que plantar a semente do Evangelho. Outro tipo de semente não produzirá esse fruto. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus a aula de hoje. Deus bondoso, damos-te graças por esse tempo de estudos. Muito obrigado pela oportunidade de analisar esta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Dá-nos sempre a percepção de que ela vem do Senhor, é ensino da parte do Senhor, e que possamos acatá-lo prontamente em nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo fruto da fé, do amor e da esperança. Fortaleça a nossa fé, aumente o nosso amor
e firma a nossa esperança. E ajuda-nos a ensinar fielmente aqui neste local o Evangelho de Cristo. Que não ensinemos outra coisa, que não plantemos aqui outra semente, senão a semente do Evangelho somente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.